Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Giro Resenha, seu giro de notícias do Fluminense. Eu sou o Quintela, você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz. É isso mesmo, mas quer dar voz a vocês. Fica aí que está começando a ter notícias do Fluminense, tudo o que aconteceu no dia Tricolor, num único vídeo. Fica aí que está começando, um abraço. Para galera, em definitivo, trazendo as principais informações aí do Fluminense. E a gente já abre o nosso giro de notícias do Flu para trazer para vocês aí uma informação muito importante do Vitor Lessa. Tá aí, ó. O Vitor Lessa trazendo a informação de que a negociação que envolveu o Isaac e também a negociação que envolveu o Canóbio não tem conexão uma com a outra. Isso mesmo, não há conexão entre a negociação entre Canóbio e Isaac com o Atlético Paranaense e Fluminense, né, principalmente. Então, os clubes, na verdade, fizeram negociações paralelas. O Isaac foi para o Atlético Paranaense, né, o Fluminense mantendo 30% do jogador, não foram revelados valores, e o Canóbio foi contratado pelo Fluminense sem ter nenhuma conexão com o caso Isaac. Tá? Então, para vocês ficarem muito cientes do que aconteceu, a gente ainda não sabe os valores da negociação do Isaac com o Atlético Paranaense, mas as duas negociações fluíram em paralelo, sem nenhuma conexão uma com a outra. Informação trazida aí pelo Vitor Lessa. Ele diz aí, ó, só esclarecendo uma coisa, a operação do Isaac foi à parte, Canóbio viria mesmo sem a ida do jovem para o Atlético Paranaense. As duas negociações não estão ligadas, até por isso Canóbio chegou depois. Ou seja, o Atlético pagou um valor ainda não conhecido por 70% do Isaac. O Flu ficou com 30%. Beleza, galera? Então, já que a gente falou dessa ligação que não houve entre Isaac e Canóbio, vamos falar aqui da contratação do Canóbio. Valores foram divulgados hoje. Olha, impactante. É a maior negociação da história do Fluminense. O Fluminense nunca pagou o que pagou pelo Canóbio. Então, o Canóbio se torna a maior contratação feita pelo Fluminense em toda a sua história, tá? E vamos ler aqui a matéria trazida aqui pelo Netflu. Na verdade, a matéria do GE, o Netflu está repercutindo, ó. O Fluminense anunciou Agostinho Canóbio, tá beleza? Mas aí diz aqui, ó, o uruguaio custou quase 40 milhões, tá? Aí vem dizendo aqui, ó, informou o jornalista Vitor Lessa que o Fluminense desembolsou 6 milhões de euros. 37,3 milhões na cotação atual por 80% dos direitos do atleta. O Atlético permanece com 20%. Dessa maneira, o atacante de 26 anos se tornou a maior contratação da história em números absolutos, superando o Hércules, que custou 29 milhões. Olha que loucura. Dando sequência aqui, Flu ainda tem direito de Isaac. Então, galera, é isso que vocês estão vendo aí. Canóbio é a maior contratação da história do Fluminense, superando em muito o Hércules. E eu queria a opinião de vocês a respeito disso. O que vocês acharam? O Canóbio vale realmente esse valor que o Fluminense gastou por ele? Vocês acham que é um valor justo? O Fluminense pagou um valor justo para trazer o Canóbio? Qual é a opinião de vocês? Comenta aí, eu vou dar a minha aqui. Na minha opinião, não vale 6 milhões de euros. Tá? Com todo respeito aí ao Canóbio, é um bom jogador. Volto a falar, não vejo o Canóbio como um jogador para resolver a vida do Fluminense. Já o Hércules eu vejo. Então, assim, é surpreendente, né? Porque o Hércules, para mim, foi a única contratação até o momento que o Fluminense fez para resolver o problema do Fluminense. Foi a única. Então, gastar 6 milhões de euros no Canóbio, que, vamos lá, pelo Atlético Paranaense em 3 temporadas, não fez, assim, não teve uma temporada que você possa dizer que ele foi decisivo, foi super importante, por aí vai. Não houve nenhuma dessas temporadas isso. Ele foi, sim, uma boa contratação sob o ponto de vista técnico, e aí o técnico a gente tem que separar a questão técnica da questão do valor, né? Porque tem um custo barra benefício, e no custo barra benefício, na minha opinião, essa contratação não foi correta. Eu não teria desembolsado 6 milhões de euros para a contratação do Canóbio. Não teria feito isso, tá, galera? Esse aqui é meu ponto de vista, respeito quem pensa diferente de mim, mas eu não consigo imaginar o Canóbio custando esse valor. Eu não sei quantos gols, basicamente, o Canóbio fez na carreira, mas com certeza não chegou a 100 gols na carreira. Eu acho que está sendo até muito legal. Se bobear, ele não tem nem 50 gols na carreira. Eu estou falando aqui de uma coisa que talvez eu não sei. Eu lembro que a última vez que eu vi lá sobre o Canóbio era algo em torno de
de 30 e poucos gols, uma coisa assim, eu não sei direito. O galera pode me ajudar a escrever aí nos comentários, mas eu não teria feito essa contratação com esses valores, tá? Acho um dinheiro gasto um pouco exagerado para o jogador, beleza? Então essa é a minha opinião e a gente vai falar mais sobre isso logo mais no Conexão Tricolor. Inclusive fica aí para vocês aí o convite para vocês participarem da nossa live hoje às 10 horas da noite, Conexão Tricolor, 22 horas, a gente vai estar debatendo aí tudo isso aí que a gente está falando aqui, olha lá, com o Felga do canal Extremidade Tricolor e também o Diego do canal Toque Passa Tricolor. Vamos para a próxima notícia? Vamos para a próxima notícia aí, vamos falar de mais notícia aqui do Fluminense. E a gente vai falar sobre Marcelo Pitaluga, né? Notícia trazida aí pelo GE, referindo-se à entrevista coletiva que ele deu hoje, né? Pitaluga destacou a volta para casa no Fluminense e exaltou o Fábio, dizendo que é um exemplo, né? E aí, resumindo aqui, galera, eu vi a entrevista do Pitaluga e ele falou basicamente que a negociação com o Fluminense foi fácil, ele estava na Escócia, estava insatisfeito. O André Carvalho procurou, técnico de goleiro do Fluminense, saber como é que ele estava. E ele falou que não estava muito satisfeito. E o André Carvalho conversou com o empresário e falou: vamos embora voltar. E aí contatou o presidente Mário e foi muito fácil a volta do Pitaluga, segundo ele. Ele falou, né, da importância do Fábio como um jogador experiente para trazer para ele um pouco mais daquilo que ele precisa para continuar evoluindo. Enfim, falou muito bem do Fábio mesmo, né? Então, essa daí foi a situação que envolveu Pitaluga, tá bom? A entrevista de hoje que está na Flu TV. Quem quiser ir lá conferir melhor, dá um pulinho lá e assista. Outra informação importante versa sobre Marcos Júnior. Isso mesmo, Marcos Júnior soltou aí, mandou uma real. Ó, tá aí, essa aí é uma matéria do GE. Ele deu uma entrevista para o GE, tá vendo ele aí? Eu não vou colocar o áudio porque eu posso tomar um ban aí, mas ele deu uma entrevista para o GE. E aí na entrevista ele disse o seguinte... tá falando sobre o Curirim, né, sobre a jogada de marketing que foi o nome Curirim, e aí ele disse que virou febre, blá, blá, né, vai falando sobre isso aqui, mas o mais importante que ele fala aqui é o seguinte, da relação dele com o Fluminense, né, aí ele tá falando aqui assim, ó, muitos torcedores me mandam mensagem, tenho amigos até hoje no clube, mas hoje eu evito um pouquinho de acompanhar, porque além de jogar eu sou torcedor, eu fico vendo alguns jogos e passo raiva também, como os outros torcedores passam raiva comigo. Então eu hoje procuro não ver muitos jogos do Fluminense, né? Aí ele continua falando sobre o Fluminense aqui, e por último ele ainda diz o seguinte, o Marcos Júnior diz o seguinte, que ele sonha em voltar para o Fluminense, tá? Ele diz que sonha em voltar para o Fluminense, ele fala aqui que ele sonha em voltar para o Fluminense um dia, né? Que é um sonho que ele tem de criança, lembrando que o Marcos Júnior conquistou 2 títulos pelo Fluminense, Campeonato Carioca e Campeonato Brasileiro pelo Fluminense, e tá querendo voltar também para casa, sonha em voltar para casa. E aí, vocês acham que seria uma boa volta agora do Marcos Júnior? Comenta aí pra gente trocar uma ideia, quero ouvir vocês, aí saber o que vocês acham sobre essa possível volta aí do Marcos Júnior. Quero ouvir vocês, valeu? Dando aí sequência às notícias do dia de hoje, várias do dia de hoje, essa notícia aqui também é importante, né? A gente já tinha trazido uma exclusiva sobre essa informação e o Jornal Lance hoje também trouxe a mesma informação que a gente deu. O Jornal Lance também trouxe hoje no seu diário, dizendo o seguinte, Fluminense busca 2 nomes no mercado de transferência. Veja perfis aqui. E eles falam, o Fluminense busca 2 nomes no mercado de transferência para fechar o elenco do técnico Mano Menezes nesse início de 2025. O Tricolor segue de olho em um atacante e um volante. Lembra o que eu falei para vocês há 4 dias atrás? Ou 3 dias atrás, agora não estou lembrado, estou meio perdido que eu estou de férias. Mas do meu outro trabalho, né, no caso. Mas foi exatamente isso, né? O Fluminense, a gente trouxe, o Fluminense buscava 2 jogadores ainda no mercado, e o Jornal Lance hoje trouxe também essa notícia, falando que o clube busca aí a contratação de um volante e também de um atacante, um centroavante, um camisa 9, um homem de área, para tentar aí fechar a janela de contratação, tá bom, galera? E então, essa notícia trazida aí pelo diário O Lance para vocês sobre a possível contratação aí de um volante e um centroavante, é o que o Fluminense está buscando ainda no mercado. Eu não vejo muito problema nesse momento em só buscar essas posições. Eu nem buscaria centroavante, sendo bem sincero com vocês agora, nem volante. Eu esperaria um pouquinho mais, tá? Esperaria um pouquinho mais, porque eu acho que o Fluminense ainda precisa dar oportunidade para alguns jogadores nesse início do ano. Tem 2 janelas esse ano, tem uma janela agora em junho. Então, assim, eu seguraria um pouco a onda aí nessas contratações aí. Não sei vocês,
mas eu seguraria um pouquinho a onda. A gente não tem que montar um time pronto agora. A gente pode esperar um pouco, né? A gente tem ainda, como eu falei, possibilidade de testar alguns jogadores. Tem o Kelvin da base aí, que a gente pode testar. O próprio João Neto vai ser mais testado. Então eu não faria essa busca agora. Então esse aí é meu ponto, tá bom, galera? Por último, nossa última notícia do dia para vocês aí. Muito importante. Zenit faz nova proposta por áreas do Fluminense. É isso mesmo, o Zenit fez uma nova proposta pelo Arias, galera. Tá aqui, ó. Zenit da Rússia segue interessado na contratação de John Arias, o Fluminense. Após a tentativa na janela de transferência passada, o clube russo fez nova proposta para a diretoria tricolor recentemente. Mas o atacante quer jogar nas principais ligas da Europa e disputar Liga dos Campeões. Não deseja atuar na Rússia neste momento, tá bom? E aí foi apurado os valores. O time do Zenit fez uma proposta de 10 milhões de euros com um salário de 1 milhão de reais para o jogador. 10 milhões de euros seria algo em torno de 64 milhões de reais, mais ou menos, né? O Fluminense até considerou o valor um pouco baixo também. Por que o Arias não quer ir para a Rússia? Essa é a pergunta, galera. Muita gente acha que é por causa da guerra, dos riscos da guerra em si. Nem é esse o grande problema. O grande problema para o Arias é que o Zenit não disputa as grandes ligas europeias. O Zenit só disputa a Liga Russa, o Campeonato Russo. Então ele está fora das ligas europeias, por conta da guerra, né? Por conta do conflito iniciado pela Rússia contra a Ucrânia. Então isso faz o jogador não ter o interesse de ir para a Rússia. Entende? Esse é o maior problema hoje para ele ir para a Rússia, o fato dele não ter condições de jogar de grande liga, que é o que ele quer. Então o que passa na cabeça do Arias? Claramente é isso. Pô, se eu vou para um país para jogar só o campeonato local do país, né, e ganhar o que eu poderia ganhar aqui no Brasil ficando no Fluminense, é melhor ficar no Fluminense, porque eles querem pagar 1 milhão de reais de salário para ele. Em reais, seria 1 milhão de reais. Então ele pensa provavelmente assim: prefiro ficar aqui, ganho 1 milhão de reais no Fluminense e jogo ligas importantes, própria Libertadores. Lá eu não vou jogar Liga Europa, UEFA, Champions, nada. Porque o futebol da Rússia, a Federação Russa, está impedida de disputar competições europeias por conta da guerra. Então, basicamente é esse o problema do Arias para ele se transferir, galera. Provavelmente esbarra em todo esse problema, em todos esses litígios que devem estar aí, com certeza, dificultando muito a ida do atleta aí para a Rússia. Ele aguarda propostas da Europa, quer jogar na Europa, isso é um fato, mas não depende agora só dele, né? Depende de outras questões aí a serem resolvidas. Valeu, galera. Saudações tricolores, fiquem vocês com Deus e até às 22 horas com o nosso Conexão Tricolor. Forte abraço, esse foi o Giro Resenha de hoje. Valeu!